Boa noite. Boa noite. Bom dia, igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã. Antes de começarmos a palavra, eu quero lembrar que sábado agora é aniversário da nossa MCM. São 50 anos da nossa MCM, então todos os irmãos estejam presentes. Vamos ter um culto muito alegre aqui. Vamos estar comemorando os nossos 50 anos da nossa MCM. Bem, irmãos, nós escolhemos para falar no dia de hoje um dos textos que eu gosto muito. Tem alguns textos que a gente sempre ama, né? Eu gosto muito de 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Gosto muito daquele texto de João 15, versículo 16, que não escolhemos o Senhor, foi Ele quem nos escolheu. E outro texto que sempre fala muito ao meu coração é esse texto que nós vamos ler agora. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, ou vamos acompanhar aqui, em Mateus 16, do verso 24 ao verso 26. Mateus 16, de 24 a 26, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, Pai, pela EBD, onde estudamos a tua palavra, onde ouvimos o teu Espírito Santo nos ensinar verdades contidas em cada versículo que estudamos ali. Colocamos nas tuas mãos a vida de cada professor e te agradecemos pela dedicação e o cuidado que eles têm tido, Pai, com a tua palavra. Agora te pedimos, Senhor Deus, pela palavra dessa manhã, que teu Espírito Santo faça, Senhor Deus, lembrar ao nosso coração tudo aquilo que ouvimos de ti. Que teu Espírito fale aos nossos corações, não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que precisamos a cada dia ouvir do Senhor. Fala conosco, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi como texto para essa meditação morrer para viver. A gente está vivendo dias, obrigado, Dan. A gente tem vivido dias, ultimamente, em que o ser humano tem se colocado de uma forma muito grande. O eu tem predominado em todas as versões que a gente conhece de vida, em todos os lugares. As pessoas têm se preocupado muito consigo mesmo. Eu estava lendo alguns textos falando sobre esse texto, e o autor de um dos textos que eu li falava sobre selfie. O que a gente mais vê hoje na rede social são selfies, aquelas fotos que a gente tira da gente mesmo com um grupo. E sempre o eu em primeiro lugar. Isso hoje em dia está sendo muito crescente, a gente não percebe isso. A gente veio de uma fase onde as pessoas não se preocupavam muito com isso, mas hoje em dia o eu tem sido cultuado de uma forma muito grande. E as pessoas têm esquecido do lugar do Evangelho na sua própria vida. Morrer para viver. Quando a gente conhece a Cristo como Salvador, a primeira coisa que Ele nos chama é para ser Senhor das nossas vidas. E para Deus ser Senhor das nossas vidas, o nosso eu tem que morrer. Porque as nossas vontades nunca são iguais às do Senhor. Infelizmente ou felizmente, né? Muitas coisas que a gente quer ou que a gente gostaria de fazer, nem sempre tem a ver com aquilo que Deus quer para nós. E a gente percebe que quando a gente não faz as nossas vontades e faz a vontade do Senhor, somos imensamente mais felizes. Parece um paradoxo, mas não é. É verdade. Quando a gente faz a vontade de Deus e deixa as nossas de lado, a gente percebe quanto Deus é maravilhoso e quanto Ele satisfaz de verdade as nossas almas. A igreja cristã ela tem se esfriado ultimamente com relação ao termo igreja, ao termo comunhão, ao termo de corpo de Cristo. Nós temos perdido um pouco essa identidade. Eu não estou falando para vocês só, não. Eu estou falando para mim também. Nós temos perdido um pouco. A gente tem se acomodado tanto nesse eu que a gente tem esquecido dos outros. Tem esquecido de que somos o corpo. E que se nós e nossos irmãos não estivermos bem, toda a igreja sofre. Quando a gente fica doente, a gente está na época das viroses, né? Virose do estômago, virose intestinal, virose de gripe, são tantas viroses. Nós fomos ao posto de saúde essa semana revalidar nossas receitas, porque a gente já está na fase de que tem que pegar aquele monte de remédio lá no posto. Depois do centro, entra nessa fase. E uma das
das agentes de saúde falou para a gente que tem 5 viroses fortíssimas que estão sobre o estado do Rio de Janeiro e as pessoas não sabem. E, às vezes, a gente está passando mal e fica tomando um paliativo e vai piorando a nossa situação sem saber de verdade o que está acontecendo. A igreja ela é assim. Se nós não estivermos bem, qualquer coisinha pequena que afeta o nosso irmão, sem perceber, vai nos afetar também, porque somos corpo. E aí a gente olha para o outro assim, é a vida dele, não tem nada a ver comigo, tem a ver contigo sim, porque somos parte do mesmo corpo, sofremos juntos pelas mesmas coisas, por mais que a gente não perceba. Quando a igreja, ou um irmão na igreja não está bem, todos nós não estamos bem. Então a gente precisa estar unido como corpo de Cristo. Isso só acontece quando a gente morre para si mesmo. Porque se o eu prevalecer dentro da igreja, dentro da casa, dentro da nossa vida, não tem como o outro sobreviver. A gente aprende na lei da física. Eu não gostava de física, não, meus irmãos. Eu gostava de ciências. Eu gostava de parte médica, dessas coisas. Mas a gente aprende na lei da física que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se o seu eu não morrer, Cristo não vai viver dentro de você. É uma lei. Não tem como ele ocupar o espaço que você domina. Dentro do teu coração só tem espaço para o Senhor. Não podemos seguir a Cristo sem matar os nossos desejos. Então, primeiro, para seguir a Cristo, eu tenho que matar ou negar a mim mesmo. Como é difícil, irmãos. É fácil falar, mas como é difícil negar a si mesmo. A gente percebe isso. Primeira coisa na vida da gente, nós que somos casados, quando a gente casa. Eu e Isaías, a gente é muito diferente um do outro. Eu gosto de rua, eu gosto de um monte de coisa. Isaías é caseiro, Isaías é tranquilo. Então, ele teve que negar algumas coisas nele para viver comigo, e eu tive que negar algumas coisas minhas para viver com ele. Senão, não ia dar certo. Assim é a vida cristã. Muitas vezes, a gente tem que negar algumas coisas que a gente gosta para o Evangelho sobreviver. Da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, esse primeiro versículo que nós lemos, diz assim, na linguagem de hoje: se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça os próprios interesses. Como é difícil falar isso no mundo de hoje. O mundo onde as pessoas só buscam os seus desejos. E a igreja está sofrendo por isso. A gente não pode ser saudosista. A gente não pode viver de passado. Não, de jeito nenhum. Mas a gente fica lembrando da igreja que nós conhecemos. E a maior parte aqui tem mais de 40. Os que não têm, escutam a gente falar daquela igreja, onde a gente passava o tempo todo trabalhando, onde a gente passava o tempo todo servindo a Cristo. Já levantava de manhã pensando no que ia fazer à tarde. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não que esse ativismo seja necessário, mas a gente saiu de um ativismo religioso para uma parada total. Hoje em dia a gente não pode pedir nada, porque ninguém tem mais tempo. Nós não temos mais tempo de servir a Cristo. E depois a gente reclama que os nossos sonhos não estão sendo realizados. Mas se a gente não tem tempo para servir ao Senhor, como é que a gente quer que Ele faça as nossas vontades? É o contrário. Quem tem que fazer a vontade do Senhor somos nós. O que você gosta? O que você se interessa? Para pensar de verdade naquilo que você gosta. Nem sempre seus desejos são os do Senhor. E a maioria das vezes não são. Em Gálatas 5:24 diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Quando nós voltamos de Minas, a igreja que nós éramos membros, o pastor tinha ido embora e tinha chegado um pastor missionário. E o pastor que estava lá falou assim para a gente: Isaías, não existem mais loucos como a gente, que largam a vida por amor a Cristo. Infelizmente está acontecendo isso. As pessoas estão perdendo a vontade de largar tudo para servir a Cristo. Parece que servir a Cristo agora virou um conto de fadas. Uma história da carochinha que a gente ouvia dos nossos avós, a gente sentava para ouvir discussões à noite. Não, irmãos. Servir a Cristo é uma coisa real. E aqueles que dedicam a sua vida a Ele têm uma felicidade imensa que ninguém pode tirar. Hoje eu estava na classe do Isaías, e lá a gente estava falando sobre algumas realidades vindouras, sobre o nosso corpo transformado que nós vamos viver no céu, sobre as coisas que nós vamos receber no futuro, que a gente já começa a receber aqui.
A gente já começa a sentir o céu aqui. Eu me lembro quando eu era solteira, eu ouvi uma mensagem lá na Igreja Batista do Taquaral, de um pastor que falou sobre essa janelinha do céu. Foi uma história que ele contou, que é como se o crente ele sentisse já o céu aqui. Da mesma forma que aquele que morre no pecado começa a desfrutar do inferno aqui. Parece que não é real, mas é. Vocês já perceberam uma pessoa que não tem Cristo, como ela vive atribulada? Como ela vive terrivelmente bombardeada pelo pecado? É horrível ver. Eu me lembro de uma pessoa, essa semana eu tive uma lembrança muito boa. A irmã... Qual é o nome da irmã? Nossa diaconisa que mudou para Realengo? Maria do Carmo. A irmã Maria do Carmo trouxe de volta uma foto que o pastor Carlos tinha colocado do Facebook do meu pai tocando acordeon. Aqui, exatamente aqui. Eu estava em Minas, eu nem sabia que meu pai participava do Grupo Esperança. Que alegria que me deu. Os irmãos não imaginam a emoção que eu fiquei por ver aquela foto. Nenhum de nós temos nenhuma foto do meu pai tocando acordeon. E ele tocou acordeon a vida inteira. Eu aprendi a cantar os hinos ouvindo meu pai tocar, né, Tati? E ninguém tem foto do meu pai tocando acordeon. E os irmãos tinham essa foto. E colocaram no Facebook. E eu pude relembrar do meu pai aqui, tocando acordeon. O sonho que eu tinha de ver o meu pai convertido estava se tornando aqui, enquanto eu estava fazendo o trabalho do Senhor lá. Às vezes a gente fica tão apegado aqui, em fazer as coisas aqui, estar aqui, que a gente esquece que o Deus vai trabalhar por nós. E às vezes a gente quer trazer os nossos filhos e briga com os nossos filhos. E filho é sempre uma preocupação, né, Rutia? Sempre vai ser. Nossos filhos são grandes, mas são nossos bebês, sempre vão ser. E a gente tem uma preocupação enorme, a gente fica pensando, eu tinha que estar lá, eu tinha que levar. Não, deixa. Coloca nas mãos do Senhor e Ele vai cuidar. Né, Francisca? Não tem sido assim? É assim, a vida do crente é maravilhoso, cuidar das coisas de Deus, porque Ele cuida das nossas. E a gente se perde tanto tempo querendo resolver tantas coisas que a gente não precisava resolver, porque Deus cuida de nós. Na nova tradução da linguagem de hoje, Gálatas 5, 24, que diz: os que são de Cristo crucificaram as carnes com suas paixões e concupiscências, diz assim: crucificaram a natureza humana juntas com todas as paixões e desejos dessa natureza. Irmão, se a gente der vazão aos desejos da carne, a gente nunca vai chegar perto do Senhor. Porque tem tantas coisas que o mundo oferece para nós, que se a gente der vazão, a gente nunca vai buscar o Senhor. Para seguir a Cristo é necessário levar a sua cruz. Aí eu me lembro de, lá na igreja de Taquaral de novo, um irmão que cantava para a esposa: a cruz que me deu para eu levar. Mas não é isso não, não é essa cruz não. A nossa cruz é a nossa caminhada cristã, é a nossa missão. Como Cristo teve a dele, nós temos que carregar a nossa missão também, a nossa cruz, as nossas dificuldades. E muitas vezes, para a gente carregar essa cruz, é necessário a gente reivindicar, tirar de nós a nossa vida. Para aquele homem, Jesus falou o seguinte: necessário vos é nascer de novo. Para Nicodemos. Para ocorrer o nascimento na vida cristã, é necessária a morte. Não é bem assim na vida, né? Lia teve uma netinha agora há pouco. Ninguém teve que morrer para a netinha nascer. A netinha nasceu e veio com vida. A vida do crente é diferente. A gente morre para viver. Parece estranho, mas não é. Quando a gente deixa de viver para o mundo e deixa de viver as expectativas do mundo, em nós é nascido uma fonte de vida tão maravilhosa que Deus dá, que a gente não tem noção da grandeza da vida que Deus traz de nós quando a gente mortifica o nosso eu. Carregar a cruz significa renunciar a si mesmo e seguir a Jesus, aceitando os desafios e sofrimentos que vêm com compromisso com Ele e com o seu Evangelho. Compromisso. Compromisso com Ele e com o seu Evangelho. Hoje em dia, a gente não tem mais compromisso com Cristo. A gente tem compromisso com a escola, a gente tem compromisso com o trabalho, e é claro que tem que ter. Eu não estou dizendo que os irmãos têm que ser alienados do mundo, não. Mas o compromisso com o Senhor tem que ser o primeiro. E quando a gente não tem condição, é colocar diante do Senhor esse compromisso.
Eu me lembro que eu e Isaías fomos a um encontro de casais, e nesse encontro de casais teve uma dinâmica onde cada casal falava para o outro o que queria que o outro melhorasse. E eu me lembro que não foi uma coisa muito boa, não, porque muitos casais brigaram feio ali. Eu acho que eles nem fizeram aquilo muito bem. E eu me lembro que eu olhei para Isaías e me emocionei muito. E eu falei para ele o seguinte: a única coisa que eu peço a Deus que eu queria ter de você era mais tempo. Porque o teu trabalho não te dá tempo, mas só o Senhor que pode te dar esse tempo para você estar comigo. Bem, Deus tem dado esse tempo para nós hoje. Quase. Tati tinha 7 anos quando fomos para o encontro de casais. Tatiana, que fala a sua idade? Tati, não, né? Então esquece a idade da Tatiane. Um pouquinho mais de 30 só um cadinho, só um cadinho. Então, os irmãos imaginam quanto tempo se passaram. A gente tem todo o tempo do mundo agora. Então, é tão maravilhoso poder estar com ele agora. Temos tempo de estar juntos. Talvez não quando eu queria, mas agora, quando eu preciso. E quando podemos fazer a obra do Senhor juntos. E como é maravilhoso trabalhar junto com o esposo na obra do Senhor. Acho que não tem nada igual. É maravilhoso isso, a gente ter o mesmo pensamento, a mesma convicção, trabalharmos juntos para o Senhor. Tem um hino acho que é Oséias de Paula, né, Isaías? Que ele fala assim: uma semente não morre jamais, será transformada em fruto de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no céu. O crente nunca vai morrer para Cristo. Ele morre para o mundo, mas ele ressurge em uma nova vida. Vida de obediência ao Senhor. É uma rendição absoluta. Levar a cruz não é viver uma vida de reclamação. Nossa, existem pessoas que são igual aquela hiena que a gente via quando era pequena. Oh dia, oh céus, oh azar. A vida do crente não pode ser assim. Claro, irmãos, que quando a gente passa dos 200, e eu tenho vivido essa fase, mas a culpa é nossa. A gente passa dos 200 e fica preguiçoso. Não caminha mais, não faz ginástica e fica em casa. Ainda mais que mora em apartamento, né, Zaia? Parou dentro de um apartamento fechado naquela caixinha, você não faz nada. Você fica dia e noite trancado ali. Aí reclama, porque a coluna dói, porque as costas doem, porque os pés doem, porque você não faz mais nada. Então, levar a cruz não é viver reclamando, é saber que Deus é ciente de todas as coisas e que a única coisa que importa é ser fiel a Ele. E quando você é fiel a Ele, até essas dores, até essas lutas, Ele transforma para você. Lucas 14, 27 diz assim: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de ser meus discípulos. Então, a missão que Deus deu para você fazer, o trabalho que Ele chamou você a fazer, faça, porque senão você não é digno dEle. E Ele coloca no coração de cada um de nós aquilo que Ele quer que nós façamos. O que o Senhor tem pedido a você? Certa vez, Jesus falando aos discípulos, um pouco antes desse texto, de Lucas 14, 27, ele falou para os discípulos o seguinte: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E muitos discípulos foram embora. Não era isso que eles queriam. Eles queriam uma posição. Uns queriam sentar à direita, outros à esquerda do mestre. E Jesus falou que ele não veio trazer essa posição. Outro disse para Jesus o seguinte: deixa eu enterrar meu pai. Também não foi isso que ele chamou ele para fazer. Outro disse: deixa eu despedir a minha família. Sua prioridade tem que ser Cristo. Ele vai te dar condição de fazer tudo o que você precisa quando você se entregar a Ele. Lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo que a gente sempre fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que antes desse versículo, do versículo 10, desse texto de Filipenses 4, Paulo começa a dizer: sem passar fome, sem passar privação, sem passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Só que a gente escolhe os trechinhos da Bíblia que a gente mais gosta para sustentar as nossas mentiras. E é verdade. A gente sustenta elas nesse ponto. Tudo posso. Posso sim. Posso até passar dificuldades. Mas o Senhor está comigo. E Ele vai me guardar e vai me proteger. Para seguir a Cristo é necessário matar o eu. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E é perder mesmo. Colocar a Cristo como Senhor e Salvador é matar nossos desejos, renegar nossas vontades, fazer aquilo que Deus nos manda. Para cada um, Deus chama para fazer uma coisa diferente.
Não é porque Deus mandou eu e Isaías sair daqui lá para Minas, que ele vai falar para o irmão fazer a mesma coisa. Não. Cada um ele chama de uma forma diferente. A gente olha na Bíblia Moisés. Moisés ele tinha dificuldade na fala. E Deus mandou ele liderar o povo e conversar com o faraó. Ele conversar. Ele é que era para fazer essas coisas. Jonas foi chamado para pregar a Nínive. O povo de Nínive era um povo cruel. Fazia barbaridades com os povos que eles aprisionavam. Eram pessoas ruins. E Jonas não queria pregar para Nínive porque ele detestava aquele povo. Ele dizia, é um povo ruim, eles têm que pagar pelos pecados. Mas Deus amava aquelas pessoas. E ele queria que Jonas pregasse. Paulo perseguia a igreja de Cristo a ponto de mandar matar muitos cristãos. E Paulo foi levado para pregar exatamente aqueles que ele perseguia. Ele passou a ser um perseguidor, passou a ser um perseguido no meio daqueles que ele perseguiu. João Batista perdeu literalmente a cabeça. Ele perdeu a sua cabeça, ele foi decapitado por denunciar pecado, denunciar adultério, denunciar coisas erradas. Ele não teve medo de perder a sua vida. Oséias, no Velho Testamento, teve que se casar com uma prostituta e sentir na própria pele o pecado do adultério, ser traído, para entender o amor de Deus quando nós pecamos contra Ele. Ele sentiu na própria carne isso. E nós, às vezes, desprezamos ao Senhor. Abraão teve de deixar a sua família. Vai, larga a sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E você? O que é que Deus tem te chamado para fazer? Eu não sei o que Deus tem chamado você, mas você sabe. Nós falamos lá na classe hoje que o Espírito Santo é nosso personal trainer. Ele é aquele que nos dirige, que nos treina para a vida. Então, ele fala no coração de cada um de nós aquilo que quer que nós façamos. E ele tem falado para você. E você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Porque é necessário que assim aconteça. Para seguir a Cristo, é necessário perder o mundo. E quando perdemos o mundo, nós encontramos a Cristo. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu já contei aqui a experiência de um prédio que caiu aqui no Rio de Janeiro. E naquele prédio tinha um curso. E aquele curso as pessoas estavam estudando para melhorar de vida, para melhorarem um pouco mais as suas condições. E eu me lembro que um rapaz que faleceu naquele desabamento da Avenida 13 de Maio, ele estava casado acho que há 1 ano. Não teve tempo de viver com a sua esposa. Todo o tempo que ele tinha, ele saía do trabalho e ia para o curso, chegava em casa já muito tarde, porque não teve tempo. Às vezes a gente dá tanto valor, não estou dizendo que os irmãos não estudem, pelo contrário. Muito mais cedo os irmãos puderem preparar a vida de vocês para ter uma tranquilidade, mais para frente é bom. Mas não coloque isso tudo na vida de vocês como prioridade, não. Priorize o Senhor, priorize sua família, priorize o cuidado com aqueles que você ama. Porque você não sabe quanto tempo você vai ter aqui na Terra, você não sabe o que o Senhor tem preparado para você. E às vezes você se preocupa com tanta coisa que larga o essencial e perde o essencial. Às vezes a gente dá valor a tantas coisas e perdemos, às vezes, alguém da nossa família que a gente ama tanto e não teve tempo de estar perto. Então a gente tem que aprender a priorizar as coisas verdadeiras. E priorizar o Senhor é muito necessário. Existe um hino do cantor cristão que fala: passarinhos, belas flores querem me encantar. São voos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Quantas belezas que o mundo tem. Quantas propostas têm sido oferecidas para cada um de nós. Mas que a nossa ocupação da nossa mente seja o Senhor e as coisas eternas. Porque a gente luta tanto pelas coisas materiais que perde as eternas. Eu me lembro quando eu comprei minha televisão, lá em casa a gente comprou, num dia, no outro dia lançaram uma televisão que você podia fazer os comandos pelo controle remoto. Eu falei, puxa vida, já está ultrapassada. Chegou ontem, já está ultrapassado. Imagina agora, que já saiu milhares de televisões. É sempre assim. O mundo é sempre assim. O nosso celular, que hoje em dia a gente usa para tudo, que é o nosso computador de bolso, quando a gente compra um hoje, amanhã sai um outro melhor. Então o mundo sempre vai estar te oferecendo mais e mais e mais. E se você não tiver a Cristo como sua prioridade, você vai se perder em todas as opções que Ele vai te dar. Então você tem que priorizar a Cristo na sua vida, porque Ele é o seu melhor. E com Ele virão todas as coisas que você precisa
nós que você quer. Porque se eu tivesse todas as coisas que eu queria, nem caberiam na minha casa. E nem sei quantas casas eu teria. Mas ele só me dá aquilo que eu preciso. Eu já falei para vocês que lá em Minas, quando nós mudamos para cá para o Rio, a gente não estava em condições mais de sustentar o aluguel da casa e o aluguel do salão de culto. E no salão de culto nós tínhamos uma salinha de crianças. Então, quando nós mudamos, não tinha condição de ficar com a casa, nós trouxemos as coisas para cá, porque nós tínhamos ganhado o apartamento da minha mãe, e deixamos na salinha das crianças uma cama, um fogareirozinho de 2 bocas, umas coisinhas bobas. E a gente viveu por um bom tempo lá, né, Zé? Acho que mais de um ano. A gente ia para Minas, ficava um mês lá naquele cantinho. Quer dizer, todas as coisas que estavam aqui no Rio, de verdade, eu não precisava. O que eu precisava estava lá. A gente se apega a tanta coisa boba. A Tatiana briga muito comigo por isso. Mãe desapega, mãe joga fora, mãe larga. E é verdade. A gente reclama que é pobre, pobre não tem nada. Muda, que aí você vai ver quantas coisas você tem. Tem muita coisa. Como a gente falou na classe semana passada, às vezes, aquela enxada velha, que a gente tinha lá em casa para capinar o quintal, aquela panela velha, grande, que a gente não larga de jeito nenhum, aquela máquina que foi quebrada, que está lá encagada no canto, não pode ser bom. E a gente não larga isso de nada. E a gente não pode lugar. Quando você está ajudando outra pessoa, não pode lugar. Quando a gente conhece a gente, a gente percebe que todas essas coisas não ficam. Eu vou pegar. Quando a gente percebe isso, isso é mais coisa. A Bíblia na Bíblia, 44, 46, fala de um homem que se tornou uma pessoa de todo sentido. Fala de outro que se tornou uma festa de grande valor. E esses dois homens, a Bíblia fala que eles estavam muito felizes. E eles viveram tudo que eles queriam naquela cidade. O ouro e o ouro que está sendo lançado. Nosso Senhor é Cristo. Nada é mais precioso do que Ele. Nada pode nos fazer mais. Então, nada que a gente possa fazer uma vida. Olha o que eu estou dizendo. Não falamos também. O que ele faz em felicidade? O que de verdade ele está indo fazer na sua vida? Cada um de nós podemos fazer essa pergunta para si mesmo. Será que é a nossa família? Será que é a nossa casa? Será que é o nosso marido? Ou o nosso filho? Nada pode fazer nossa vida. Nós temos que ser apaixonados por isso. Por que ser apaixonados? Porque as pessoas já estão próximas de si. Isso é verdade. Quando a gente é apaixonado por uma coisa, é isso mesmo. Eu não falo tanto nossa adolescência, quando a gente conheceu nosso namorado, nosso marido, e a gente lembra, a gente lembra que na história de vida, que nós estamos aqui à porta, é aquela alegria. Irmão, esse sentimento tem que ser possível. Não fazer canal, mas fazer espiritual. De estar no seu caminho, de encontrar com ele, de conversar com ele, de ver que ele não cuida de nós. Isso é maravilhoso. Essa pergunta é difícil para as pessoas que fazem. Você vai ter que buscar muito isso. E você não vai ter tão longe. Você não queria fazer dele. Isso é tudo. Onde você pode ser tão errado, uma coisa tão difícil. Mas que encontrou aqui. Ele está dizendo. Olha que diferença. E percebendo como Deus cuidou do meu pai. Que alegria saber que Deus cuida das coisas que a gente ama, das coisas que a gente se preocupa. Mas primeiro é preciso que eu me entregue a Ele de verdade. Eu costumo dizer que cada vez que eu subo aqui no púlpito para falar, eu tenho que esquecer todos os problemas, porque igreja não tem problema não, né, irmãos? Nenhum, né? Nenhum. Igreja não tem problema, a gente sabe que tem. Mas quando a gente sobe aqui, a gente tem que falar do amor de Deus. Problemas a gente vai ter em todos os lugares. A gente vai ter aqui, a gente vai ter em casa, a gente vai ter no trabalho, a gente vai ter na escola. Mas Cristo é aquele que cuida de nós onde nós estivermos. E aqui é o lugar da gente demonstrar o nosso amor a Ele. É aqui que a gente vai falar da paixão que a gente tem por Ele. E se eu não puder falar dessa paixão, eu não tenho o que fazer aqui. Então, quando eu subo aqui, é o amor a Ele que eu tenho que falar. É a alegria que eu tenho nele que eu tenho que falar.
E eu peço aos irmãos que cada um dos irmãos tenham isso em mente. Despertar em cada um de vocês esse amor. Como diz lá em Apocalipse, volta ao primeiro amor. Lembra do primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Tem um hino do Logos que fala, que ele fala para o autor do hino, que é para ele lembrar dos primeiros momentos do Evangelho, das pessoas que ele evangelizou. É por aí. A gente tem que estar sempre voltando à nossa mente o nosso primeiro momento com o Senhor. A primeira alegria que tivemos com Ele, porque aí a gente vai conseguir se fortificar para passar pelas lutas que a gente passa hoje. Quando a gente ama o Senhor, acima de tudo, qualquer coisa pode bater contra nós, que a gente não vai cair. É como a palmeira, como a Shirley Carvalhais cantava. O vento é forte, mas não derruba a palmeira, ela balança e volta para o lugar, porque ela está firmada. As suas raízes são profundas e nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo. Moody diz o seguinte: o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. E é verdade. Toda falta que qualquer homem tem, Deus supre. Morrer para viver. Seguir a Jesus é necessário negar a si mesmo, levar a sua cruz, matar o velho eu, perder o mundo e encontrar a Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer o nosso coração pensar nesse texto e nos fazer lembrar sempre desse versículo. Eu peço aos irmãos para botarem o versículo 26 de novo. Tem como colocar? Lucas 16, 26. Foi o versículo que nós lemos no início. Nós vamos ler todos juntos esse versículo agora. Vamos ler todos juntos? De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará uma pessoa em troca da sua alma? O que você pode dar em troca da sua alma? Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida e vida abundante. Que Deus nos abençoe grandemente nesse dia. Amém. Obrigado, irmã Ângela, que também é uma pessoa que